difícil por conta das emoções, mas muito fácil de responder. Porque eu acho que na vida de qualquer um, a melhor e mais gostosa lembrança é quando você tem a sua família reunida, pai, mãe, junto, irmão, quando está todo mundo assim. E quando você não tem mais parte dessa família, então você lembrar daquilo que você tinha, que você perdeu, dói demais. Mas ao mesmo tempo, é tão gostoso você pensar que você viveu tanta coisa boa. Paz para mim era quando eu podia ter a certeza dos almoços domingo na casa da minha mãe. Meu pai, tão pai. Meu pai foi um pai tão amoroso, tão maravilhoso, que fazia tudo pela família. E então, essa é a lembrança mais gostosa que eu tenho, como eu queria que os meus domingos voltassem a ser como eles foram, principalmente o amor e o carinho dos meus pais. Eu não sei nem qual a resposta da Elô. Realmente, o que traz paz é a gente pensar, né, naquilo que a gente tinha quando era criança, com a família reunida, né? E uma lembrança que eu gosto muito também, quando eu chegava em casa da escola, meus pais já estavam lá, né, meu pai me esperando para brincar, e eu lembro que atrás da minha casa tinha um pé de jaca muito grande, e meu pai fez um balanço. Então eu gostava, eu amava ficar sentada naquele balanço com meu pai me empurrando. E toda vez que eu vejo um balanço, eu sento e eu me lembro, né, da minha infância que eu passei com meu pai nesse balanço, né? Meu pai não está mais aqui, mas todas as vezes que eu vejo um balanço, eu sinto aquela sensação de ficar sentada ali, ouvindo a voz do meu pai falando comigo sobre as coisas, né, que ele gostava de falar, enquanto me balançava. Isso para mim é um alento, né, de pensar na falta que ele me faz, mas também nas lembranças boas que ele me deixou. O que me traz boas lembranças, assim, me traz boas lembranças é espaço, né? Eu morava num quintal amplo, onde tinha muitas frutas, onde eu tinha muitos amigos também. Então isso era assim, a melhor lembrança que eu tenho é essa, de estar sempre brincando. Não me lembro de ver gente armada, se drogando na minha época. Era bem tranquilo. E isso mesmo morando aqui em Caxias, né? Era bem tranquilo mesmo. Lá em Belfor Roxo, que hoje é Nova Iguaçu, a questão do que o Carlos falou, do quintal, né, imenso, enorme, com algumas frutas que a gente comia. E o quintal era tão grande que a gente ficava jogando bola pelada dentro do próprio quintal, para você ter uma ideia, entendeu? Então isso é uma memória muito interessante. E outra questão, essa questão da comunidade, né, num bairro onde todos se conheciam. A minha memória de infância é o cheiro de bolinho de chuva que a minha avó fazia. Era simplesmente delicioso. Eu morava no interior de Petrópolis, num lugar chamado Posse. E quando chovia, subia aquele cheirinho de terra molhada. O quintal da minha avó era composto de terra vermelha. Aí ficava aquelas gotinhas assim, porque dava aquela chuvinha, aquele chuvisco e parava. Aí subia aquele cheirinho de terra molhada. E nesses dias a minha avó fazia bolinho de chuva. E era uma delícia. E é uma época da minha infância que eu tenho muita saudade. Falar da infância é um lugar muito confortável para mim, porque eu fui uma criança muito feliz e eu tenho inúmeras memórias positivas. Queria falar de duas tias. Uma tia por parte de mãe, tia Gena, e uma tia por parte de pai, tia Helena. A tia Helena marcou a minha infância, porque quando nós éramos crianças, eu e meus primos e minhas irmãs, ela fazia com a gente um trabalho de recorte e colagem. Eu sou professora de arte, com habilitação em artes cênicas, sempre dialogando com as artes plásticas. E dentro das artes plásticas, uma das coisas que eu mais amo é o trabalho de recorte e colagem feito a partir de revistas, onde a gente coleta imagens, né, e compõe
uma obra de arte. Eu acredito que é porque a gente traz essas lembranças boas e tão maravilhosas da infância. Da tia Gena, eu lembro o período que eu morei na casa dos meus avós maternos e eu dormia no quarto dela. E nas noites de frio, ela me cobria com um cobertor e eu lembro assim com perfeição que ela fincava as pontas do cobertor por debaixo do meu corpo. Então era como se o cobertor virasse uma cabaninha. E eu ficava ali quietinha, pronta para dormir, aquecida pelo cobertor e pelo afeto. E quero falar dos dois grandes amores da minha vida, que é o meu pai, Paulo, e o meu avô materno, Aníbal. Do meu pai, eu lembro de tantas coisas incríveis, é impossível não se emocionar porque ele partiu muito cedo. Ele partiu quando eu tinha 11 anos. E eu lembro da cidade em que eu morei um tempo, São Vicente, São Paulo. E eu lembro da gente passeando na praia, eu na carcunda dele. Meu pai levava a gente para passear na orla, nas pedras da praia. Acho que é por isso que hoje eu sou tão apaixonada por trilhas. E do meu avô, que também partiu muito cedo. Mas eu sou muito grata a Deus pelos 11 anos que eu pude ser a caçula deles. Eu lembro do carnaval. Meu avô, todos os anos, levava eu e mais alguns primos para brincarmos o carnaval. E quando uma banda toca marchinhas de carnaval, meu coração bate mais forte junto, sabe? E eu faço essa analogia na minha vida. A vida é uma grande banda de carnaval tocando. E a vida é alegria, a vida é felicidade. E não importa o quanto as coisas estejam difíceis, esse é o período que a banda descansa. A banda vai voltar, tocando com toda a força, com toda a alegria, com toda a felicidade. Meu avô. Pensar assim na infância, lembrar da infância, lembrar do meu avô. Pessoa que me trouxe assim, me deu o caminho, me deu rédea, me deu compasso. Então assim, é muito gratificante, muito emocionante falar dele. Não que eu não tivesse meu pai e minha mãe, mas o meu avô. Eu fui uma criança muito rebelde, fui uma criança muito levada, que ninguém tinha sossego e paz comigo no ambiente que eu estava, mas o meu avô acreditava em mim. Então eu tenho essa memória. Claro que nós temos as brincadeiras de rua, na época ainda não havia celular, né? É salada mista, é o pique-esconde, é o garrafão, é a brincadeira de taco, é o carrinho de rolimã, mas o que me remete à infância é a figura do meu avô. Hoje falecido, né? Ele faleceu quando eu tinha 14 anos.